Bem-vindos. Hoje, o nosso mergulho é num universo que muita gente conhece, mas poucos entendem de verdade. A vida em condomínio no Brasil. É quase uma pequena sociedade, né? Com governo, leis e, claro, muitos conflitos. Exatamente. E o material que a gente recebeu para essa análise nossa, é fascinante. Tem de tudo um pouco. Tem guias de auditoria financeira que parecem manuais de detetive, sabe? Manuais de detetive, gostei. Tem também artigos jurídicos bem densos sobre a responsabilidade de síndicos, de conselheiros, e até relatos de como identificar e combater o abuso de poder. É um dossiê completo sobre governança de condomínio. Dossiê é a palavra perfeita. Então, o nosso objetivo aqui, é quase que destrinchar esse material e criar uma espécie de guia. Um guia de sobrevivência e cidadania para quem vive nesse mundo. Isso, a gente vai entender as regras do jogo, como saber quando elas estão sendo quebradas e, o mais importante, que ferramentas os moradores têm para agir. Para ficar mais prático, vamos a um exemplo. O Condomínio Paraíso. Ótima ideia. Um lugar que, como a gente vai ver, pode deixar de ser um paraíso bem rápido. Com certeza. Ok, vamos lá. Começando pelo topo da pirâmide de poder no nosso Condomínio Paraíso. Quem manda? A figura mais óbvia é o síndico. Sim. E as fontes, principalmente as que citam o Código Civil, deixam claro que o cargo vem com uma lista de deveres. Assim, enorme. O artigo 1348 é a base de tudo. É a pedra fundamental. Representar o condomínio, cuidar da manutenção, fazer as regras serem cumpridas e, o ponto principal, prestar contas. Essa prestação de contas e ela é o coração de tudo. É o momento da verdade onde o síndico mostra para onde foi cada real e ele também cobra os devedores, aplica multas. É um poder executivo bem considerável, né? Sim. Mas, e isso é um ponto que várias fontes batem na tecla, esse poder não é absoluto. O síndico não é um monarca. Existe um órgão de fiscalização criado para ser o contrapeso. O Conselho Fiscal. Exatamente, o Conselho Fiscal. Sabe, eu sempre tive a impressão de que o Conselho Fiscal é aquele cargo que ninguém quer pegar, que é meio decorativo. Eles têm poder de verdade para frear um síndico ou são só, tipo, carimbadores de nota fiscal? Essa é a percepção geral e é aí que mora um perigo gigantesco. A função principal do conselho, de fato, não é provar as contas. Quem aprova é a Assembleia. Certo. A função deles é analisar tudo e emitir um parecer, uma recomendação. Eles são os auditores internos, a primeira linha de defesa. Mas o ponto que uma das fontes jurídicas chama de a responsabilidade silenciosa é o seguinte: Qual? os membros do conselho podem ser responsabilizados judicialmente por omissão. Espera um pouco. O que isso quer dizer na prática? Significa que se o síndico do condomínio Paraíso está, por exemplo, desviando dinheiro e o conselho fiscal tinha os documentos que mostravam a fraude, mas não fez nada? Seja por amizade, por preguiça. Exato. Por qualquer motivo. Se essa omissão causar um prejuízo, os conselheiros podem ter que tirar dinheiro do próprio bolso para cobrir o rombo. Do patrimônio pessoal deles. Do patrimônio pessoal. A maioria aceita o cargo achando que é só assinar um papelzinho uma vez por mês. Mal sabem que estão assumindo um risco real. Não é um cargo decorativo, é um cargo de altíssima responsabilidade. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. De repente, ser conselheiro fiscal ficou bem mais sério. E isso nos leva direto para como os problemas começam a aparecer. Quais são os primeiros sinais de fumaça de que a gestão do Condomínio Paraíso está desandando? As fontes listam várias bandeiras vermelhas e a maioria começa no dinheiro. A primeira e mais óbvia é a falta de transparência. Como assim? Aquelas pastas de prestação de contas que somem, sabe? Ou relatórios financeiros muito confusos, com números genéricos, tipo despesas diversas, com valores altíssimos. Ah, o clássico despesas diversas. Se perguntar sobre um gasto específico e a resposta for vaga ou até meio hostil, péssimo sinal. E imagino que as decisões de gastos também. Por exemplo, se o síndico do nosso condomínio decide trocar todo o sistema de câmeras e contrata o primo dele, sem apresentar outros orçamentos, como manda a boa prática. Exatamente. Contratar sempre as mesmas empresas sem cotação é um clássico. Mas os sinais vão além do financeiro e é aqui que a situação pode ficar, bem desagradável. Certo. Um dos artigos que a gente analisou foca no abuso de poder. Isso se manifesta em perseguição. O síndico começa a usar a máquina do condomínio para intimidar quem discorda dele.
Perseguição? Como assim? Que tipo de perseguição? Uma das fontes cita um caso real que ilustra perfeitamente. Um síndico começou a aplicar multas em série por motivos banais só nos apartamentos dos moradores que assinaram um abaixo-assinado pedindo mais transparência. Medo para silenciar as críticas, recusar-se a dialogar com certos moradores, ignorar e-mails de propósito, usar as câmeras para vigiar a vida pessoal de alguém. Tudo isso são sinais de uma gestão que se tornou tóxica. Então, no nosso condomínio Paraíso, o morador que percebe isso, que o síndico, o senhor Valdemar, parou de responder e-mails e as contas estão cada vez mais vagas. Qual é o primeiro passo? Ir para o confronto direto na Assembleia? Não. Os especialistas nos materiais são unânimes. Antes da guerra, prepare o terreno. A primeira regra é: documente tudo. Absolutamente tudo. Tudo mesmo? Guarde cada e-mail, cada notificação de multa, salve as conversas de WhatsApp. Se a conversa for pessoal, tente ter uma testemunha. No mundo jurídico, o que não está documentado, muitas vezes simplesmente não existiu. Entendi. O segundo passo é tentar o diálogo, mas de forma estratégica. Marcar uma reunião, se possível com um membro do conselho junto, e levar as dúvidas por escrito. Isso mostra organização e seriedade. E imagino que a solidão seja a pior inimiga nesse momento. Se o morador se sente sozinho, é muito mais fácil para o síndico desqualificar ele como o reclamão do bloco B. Perfeito. Por isso, o terceiro passo é conversar com os vizinhos. Bater de porta em porta, criar um grupo de mensagens. Quando o reclamão do bloco B descobre que os moradores dos blocos A, C e D têm as mesmas queixas... O problema vira coletivo. Exato. Deixa de ser pessoal e se torna coletivo. E um problema coletivo tem uma força política imensa dentro do condomínio. É a partir daí que se pode pensar em medidas mais drásticas. Certo. Então, a diplomacia falhou, as conversas não levaram a nada e agora existe um grupo de moradores lá no condomínio Paraíso com uma pasta cheia de documentos de e-mails ignorados. Parece um beco sem saída. Qual é o próximo nível? Existe uma arma secreta? Existe, e as fontes detalham muito bem. A primeira grande ferramenta é a auditoria condominial. O nome pode parecer assustador, mas o conceito é simples. Contratar um especialista de fora, independente, para fazer um pente fino nas contas. E os materiais que a gente tem fazem uma distinção importante, né? Entre dois tipos de auditoria. Sim, e é uma distinção fundamental. A primeira é a auditoria preventiva. Pense nela como um check-up médico anual do condomínio. Um check-out. Processos e garantir que está tudo certo. Uma das fontes usa uma analogia ótima. A auditoria preventiva é a melhor amiga de um síndico honesto. Faz sentido, porque ela valida a boa gestão dele e o protege de acusações sem fundamento. Exatamente. É uma ferramenta de boa governança. Mas e quando a suspeita já está instalada? Quando já tem fumaça? Aí entramos na segunda modalidade, a auditoria investigativa. Aqui a metáfora muda. Não é mais um check-up, é uma investigação forense, estilo CSI do condomínio. CSI do condomínio. Ela é contratada quando há suspeitas fortes de fraude, desvio de dinheiro, superfaturamento. O objetivo aqui é muito claro: encontrar provas concretas. E o relatório de uma auditoria investigativa é um documento poderoso, que pode servir de base para a medida mais extrema de todas. A destituição do síndico. Exatamente. É o impeachment do condomínio. O artigo 1349 do Código Civil, que é citado em várias de nossas fontes, dá essa carta aos moradores. Se o síndico pratica irregularidades, não presta contas ou administra mal, a Assembleia pode removê-lo. Mas como isso funciona na prática? Os moradores do condomínio Paraíso não podem simplesmente aparecer na próxima reunião e pedir a cabeça do senhor Valdemar, né? De jeito nenhum. O processo é muito rigoroso, até para garantir o direito de defesa. Primeiro, é preciso convocar uma assembleia com esse propósito específico na pauta. E essa convocação exige a assinatura de, no mínimo, 1/4 dos condôminos que estão com as contas em dia. 1/4. Isso já é um filtro. Sim, um filtro para garantir que não é um capricho de poucos. A pauta tem que ser explícita, deliberar sobre a destituição do síndico por tais e tais motivos. E a votação?
Precisa de uma maioria esmagadora, 2/3 do prédio, algo assim? Não, e aqui está um detalhe que surpreende muita gente e torna o processo mais viável. A lei exige o voto da maioria absoluta dos membros presentes na Assembleia. Espera, presentes na Assembleia, não de todos os apartamentos. Exatamente. Não é a maioria do total de unidades, mas sim 50% mais um dos que compareceram à reunião. Isso valoriza muito a participação. Entendi. E claro, antes da votação, o síndico tem o direito sagrado de se defender, apresentar seus argumentos, contestar as acusações. Se a destituição for aprovada, geralmente se elege um novo síndico na mesma hora. Fica claro que esses processos mais duros, como uma auditoria ou uma destituição, têm muitos detalhes legais. Para um grupo de moradores, navegar nisso sem orientação pode ser um campo minado. Mas e se eles não tiverem dinheiro para contratar um advogado? Estão de mãos atadas. Não necessariamente. Uma das fontes, uma matéria do Tribunal de Justiça, traz uma informação muito importante: a Defensoria Pública. A defensoria? Sim, muita gente associa a defensoria só a casos criminais ou de família, mas eles também podem atuar em conflitos de condomínio para pessoas de baixa renda. Eles podem mediar um acordo ou, se necessário, entrar com ação na justiça. É uma porta de acesso à justiça que muitos desconhecem. Isso é uma informação valiosíssima. Por outro lado, um dos artigos de um escritório de advocacia que a gente analisou argumenta que, embora a defensoria seja crucial, tem a questão do volume, né? Sim, Um defensor público lida com centenas de casos. A contratação de um advogado particular, segundo esse artigo, oferece uma dedicação exclusiva, uma estratégia pensada sob medida para aquele condomínio específico. é a clássica balança entre um serviço público essencial, mas sobrecarregado, e um serviço privado que tem um custo, mas oferece exclusividade. São caminhos diferentes. E falando em justiça, isso nos leva ao ponto final, que é talvez o mais impactante: Que é? a responsabilidade pessoal do síndico. A ideia de que, se algo der errado, o prejuízo é sempre do condomínio, isso é um mito perigoso. Elabore isso. Você está dizendo que o síndico pode ter que pagar do próprio bolso por um erro de gestão? O patrimônio pessoal dele, o carro, a casa, pode entrar na jogada? Exatamente isso. É o que o direito chama de responsabilidade civil. Se ficar provado que o síndico agiu com negligência, com imprudência ou que ele extrapolou os poderes dele e isso causou um dano financeiro, ele pode ser acionado na justiça para cobrir o prejuízo com os seus bens pessoais. Dê um exemplo. Um exemplo clássico das fontes: o síndico que não recolhe os encargos trabalhistas de um funcionário. O condomínio leva uma multa pesadíssima. Esse valor pode ser cobrado diretamente do patrimônio do síndico que foi omisso. E aquele caso clássico da falta de manutenção? Se um portão de garagem cai em cima de um carro porque a manutenção não foi feita, a responsabilidade também pode ser pessoal? Pode, sem dúvida. Se for comprovado que ele foi avisado do risco e não fez nada, isso caracteriza negligência. A responsabilidade civil visa reparar o dano financeiro, mas a situação pode escalar ainda mais Para onde? para a esfera criminal. Quando um erro de gestão vira crime. Vira crime quando a ação ou omissão do síndico se encaixa perfeitamente na descrição de um crime previsto no Código Penal. O mais comum é a apropriação indébita. Que é? Usar o dinheiro do condomínio para pagar uma conta pessoal, por exemplo. Isso não é só má gestão, é crime. Mas há outros: difamação, se ele expõe o morador inadimplente de forma vexatória no elevador, ou, num caso extremo, se a falta de manutenção de um playground causa um acidente grave com uma criança, ele pode responder por lesão corporal culposa. Uau! A caneta de síndico pesa muito mais do que as pessoas imaginam. Nossa, quando a gente junta todas as peças, fica muito claro, né? Morar em condomínio é um exercício constante de cidadania, não é só sobre dividir a piscina e o elevador. De forma alguma. Existe uma estrutura de poder com freios e contrapesos e mecanismos para garantir que esse poder não seja abusado. Conhecer essas regras não é um preciosismo, é uma ferramenta essencial para proteger o próprio patrimônio e a qualidade de vida. Você resumiu perfeitamente. É uma microdemocracia. E isso me leva a uma reflexão final que fica martelando na cabeça depois de ler todo esse material. Qual seria? A gente passou todo esse tempo discutindo a responsabilidade do síndico, do conselho, as ferramentas para fiscalizar, para punir. Mas e a outra ponta?
qual é a responsabilidade do morador comum, além de pagar o boleto em dia? Boa pergunta. De contas, talvez essa não seja a forma mais barata, simples e eficaz de auditoria preventiva que existe. Fica a pergunta no ar.